Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa aula de proporcionalidade, capítulo 34. Agora, a parte 2, nós vamos estudar as grandezas inversamente proporcionais, que está a partir da página 373 da apostila de vocês, certo? Então, mais uma vez, eu vou retomar a proporcionalidade direta, só para que fique mais claro a proporcionalidade inversa, tá? Então aqui, né, a gente já conhece, o diretor de uma escola, ele fez o seguinte questionamento, né? Se 500 folhas são suficientes para atender 3 turmas, quantas resmas, né, que são pacote de 500 folhas, serão necessários para atender 9 turmas? A gente sabe responder que foi, né, que serão 1.500 folhas. Por quê? 3 turmas para 9 turmas, a constante de proporcionalidade aí é 3 vezes. Então, se o número de turmas triplicou, o número de folhas também tem que triplicar. Então, com isso, a gente volta na definição de grandeza diretamente proporcional, que diz que quando uma grandeza dobra, triplica ou reduz pela metade, a outra também dobra, triplica e reduz pela metade. E lembra do que eu já expliquei para vocês. Tem gente que acaba confundindo um pouco. Acha que diretamente proporcional é só quando aumenta. Tá? Então, assim, se uma aumenta e a outra aumenta também, é diretamente proporcional. Só que, se uma diminui e a outra também diminui, também é diretamente proporcional, certo? Mais uma vez, eu vou dar aquele exemplo da regra de sinal. É como se fosse a regra de sinal da multiplicação. Certo? Positivo com positivo dá positivo, é diretamente proporcional. Negativo com negativo também dá positivo, também é diretamente proporcional. Certo? Se aumenta e aumenta, diretamente proporcional. Diminui, diretamente proporcional. E aqui tem um exemplo de uma situação, um problema que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Notem que Carlos respondeu 30 e acertou 24. Se a Maria respondeu 35, para que eles, né, tivessem o mesmo aproveitamento, o número de questões que ela acertou teria que ser maior também, porque, olha, de 30 aumentou para 35. Logo, a gente chegou aqui na resposta 28, né? De 24 aumentou para 28. Certo? Aumenta também, grandeza diretamente proporcional. Beleza. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? Bom, a ideia de grandeza inversamente proporcional é onde ocorre as operações inversas. O que isso significa? Que se a gente dobrar uma grandeza, a outra será reduzida pela metade. Ó, operação inversa que está dizendo aqui, ó, o dobro 2 vezes. Qual que é a operação inversa de o dobro? Dividir pela metade, né? E uma das grandezas que a gente vai estudar bastante, que são inversamente proporcionais, é velocidade e tempo. A gente sabe isso do nosso conhecimento empírico, certo? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo do percurso, né? Então, olha aqui o exemplo. Se durante uma viagem um carro estiver a 120 km por hora, ele vai demorar 1 hora para chegar no seu destino. Se esse carro estiver a 60 km por hora, ele demorará 2 horas.
para chegar no seu destino. Então notem aqui, olha, de 120 reduziu a velocidade para metade. Olha o que aconteceu do outro lado, na outra grandeza, que é o tempo. De 1 hora passou para 2, dobrou. Uma reduziu pela metade e a outra dobrou, certo? E aqui, ó, vou desafiar vocês aí. Se reduzir para 30 km por hora, quantas horas seria necessário para essa viagem? Quantas horas? 3? 4? 5? Como que a gente vai reconhecer esse padrão? Não vou responder agora. Vamos ver um exemplo aqui. Bom, então, o exemplo é o seguinte. Para construir o alicerce de uma casa, 2 pedreiros levam 9 dias. Quantos dias 3 pedreiros, considerando todos com a mesma capacidade de trabalho, é claro, porque senão aí tem gente, né, um espertinho vai falar assim, mas e se for 3 pedreiros preguiçosos? A gente está considerando todos os pedreiros com a mesma capacidade de trabalho, então não é pegadinha nenhuma, tá? Levarão quanto tempo para construir esse mesmo alicerce? Então, notem que a gente não vai montar mais do jeito que a gente estava montando ali no diretamente proporcional. Olha aqui, ó. 2 pedreiros, 9 dias. 3 pedreiros, não sei, X dias. Certo? Se você montar assim, você está desconsiderando o contexto de que são grandezas inversamente proporcionais, certo? Estaria errado, incorreto montar dessa maneira. Por quê? Quando você aumenta o número de pedreiros, os dias vão diminuir. Os dias de trabalho vão diminuir. 2 pedreiros demoram 9 dias. Se você aumentar o número de pedreiros, vai diminuir o número de dias. Um aumenta, a outra diminui. Grandeza inversamente proporcional, certo? Então, se é inversamente proporcional, a razão tem que ser invertida. Olhem aqui, ó, notem que o correto seria inverter. Aí sim eu posso aplicar a minha famosa regra de 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então ficaria 3x igual a 18, x é 18 dividido por 3, x são 6 dias. Notaram a diferença? Notaram a diferença? Então deu para perceber, né? Bom, na apostila de vocês, esse exercício aqui, ele só pede para que a gente analise. Então olha o comando da questão, analisar, não tem que preencher nada aí, é só analisar os quadros e classificar as grandezas x e y em diretamente proporcional ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. X, 3, o y, 36. De 3 foi para 6. De 36 veio para 18. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Tá claro, né? Olha aqui, ó. Dobrou o número x. O que aconteceu com o número y? Diminuiu pela metade. Inversamente proporcional. X é 5, y é 2. X é 10, y é 4. X é 20, y é 8. Então, notem, dobrou o número x, dobrou também o número y. Diretamente proporcional. Viu que dá para se encaixar direitinho na regra de sinal da multiplicação. Dá para a gente utilizar esta analogia para entender melhor. E aí vai ficar os outros para que vocês pensem um pouquinho aí e respondam, tá? Bom, vamos para um exercício de fixação. Ó, bem bacana aqui, tá? Então a ideia é o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês, dá um tempinho para o vídeo. Tenta responder, tenta preencher e aí depois a gente confere a resposta, beleza?
João tem um coelho e para alimentá-lo compra um pacote de ração que dura 20 dias. Se ele tivesse 5 coelhos, em quantos dias esse pacote de ração seria consumido, mantendo-se a mesma quantidade de ração para cada coelho? Complete o quadro com alguns possíveis valores e responda à questão. Então vamos lá. Um coelho dura 20 dias o saco de ração. 2, 5 dias, quantos coelhos? 5 coelhos, quantos dias? Já pensaram? Pensaram? Então vamos lá. Vamos para a resposta. Então olha aqui, ó. Se eu dobrei o número de coelhos, olha o que aconteceu com a quantidade de ração. Diminuiu pela metade. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais coelhos, menos dias a ração irá durar. Dobrou de novo o número de coelhos, certo? De 2 para 4. E aqui, 5 dias. Ou seja, 5 coelhos, o saco de ração duraria 4 dias. Para um pouquinho. Veja se vocês conseguem reconhecer algum padrão. Para um pouquinho e pensa se existe algum padrão. Como é que eu vou fazer? Se eu vou ter que fazer toda vez eu vou ter que preencher uma tabela para responder? Ou as grandezas inversamente proporcionais? É isso? Pensa no padrão que eu vou mostrar para vocês. Mais um exercício. Um artesão demorou 60 dias para pintar uma coleção de vasos, fazendo 12 peças por dia. 60 dias, 12 peças por dia. Quantos dias ele teria levado para pintar a mesma coleção se pintasse 6 peças por dia? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Como que eu vou organizar? Tenta responder que a gente já vem para a resposta. Então vamos lá. A resposta seria essa. 60 dias, 12 peças. Ah, tem que ser exatamente esses dias aqui? Não. A ideia seria chegar para responder com 6 peças por dia. 6 peças por dia. Certo? Então, nesse caso, a gente chega na conclusão que demoraria 120 dias para ele pintar todas essas peças. Certo? Sugestão para preencher, sugestão, essas duas lacunas aqui, sugestão, tá? Não precisa ser exatamente assim. Então, até que ele fala assim, complete com alguns possíveis valores. Tá? Então, aqui o que a apostila fez aqui, ó? Diminuiu pela metade o número de dias. Se você diminui pela metade o número de dias, o que tem que acontecer? Tem que dobrar o número de peças. Aí falou, pô, é o caminho errado. Não dá. Não dá, por esse caminho aqui eu não vou chegar lá nas 6. Então o que eu vou fazer? Né? Então aqui, olha aqui, ó, de 60 para 360 dias foi multiplicado por 6, é o sextuplo de 60, certo? Então o que aconteceu? Tem que diminuir por 6, dividir por 6, na verdade, diminuir não, dividir por 6, certo? Multipliquei por 6 para dar 360 dias, tem que dividir por 6 para dar os 2 dias. E aí a gente chega na resposta. Tá, mas tá muito difícil de pensar assim. Como eu falei, toda tabela vai ter que pensar desse jeito. Não, existe um padrão. Olha o padrão aqui. Olha aqui o padrão. Notem, 60 dias, 12 peças por dia. Multiplica aqui, ó, na coluna. Aqui, ó, na coluna. Olha aqui que eu fiz. 60 vezes 12, 720. 30 dias... metade é o dobro de peças. Notem, 30 vezes 24, 720. 360 por 2, 720. 6 vezes 120, 720. Então, notem que tem um padrão. Notem que tem um padrão. Que o padrão é você pegar a razão aqui, ó, quando a gente fizer esses exercícios de tabela, certeza que vai dar certo. Então, olha aqui, ó. 60 vezes 12, que foi os dados do enunciado, deu 720. Ele queria saber 6 peças por dia. Aí o que eu faço? Que número vezes 6, que dá 720? Faz a operação inversa. Pega esse que dá aqui, ó,
720 dividido por 6, porque são 6 dias, certo? Vai dar os 120, que aí multiplicando aqui, ó, vai seguir o padrão. Este é o padrão, este é o padrão. Assim como a tabela do diretamente proporcional também tinha um padrão, só que era aquele padrão de regra de 3, produto dos meios igual dos extremos, certo? Então, gente, notem o padrão, notem e anotem para vocês não errarem. Quando vocês interpretarem a situação que é inversamente proporcional, tá vendo aqui, ó, ele demorou 60 dias para pintar toda a sua coleção, fazendo 12 peças por dia, certo? 60 dias fazendo 12 peças por dia. Quanto tempo ele teria levado se ele pintasse 6 peças por dia? Olha aqui, ó, 12, tal, 720. Então, que número vezes esse vai dar o mesmo 720? Todos esses números seguem um padrão. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ah, tá aqui, ó, o do coelho. Olha aqui, ó, como a gente iria utilizar o padrão aqui, ó. 1 vezes 20, 20. 20. Todas essas colunas multiplicadas tem que dar 20. Então, 1 vezes 20, 20. Que número vezes 2 dá 20? 10. Que número vezes 5 dá 20? 4. Que número vezes 5 dá 20? 4. Notem aí, ó, 20, 20, 20 e 20. Da hora, né? Da hora. Lógico, matemática tem que ter um padrão. Tem que reconhecer o padrão, certo? Tem que reconhecer o padrão. Então, está aqui o padrão da diretamente proporcional. Agora, vai caber a vocês interpretar a situação. Se é diretamente ou se é inversamente proporcional, certo? Então, notem quando aquele exercício que nós fizemos do consumo de água, certo? Esse exercício aqui nós fizemos, está na última aula lá, do consumo de água. Então, 135 litros de água em 15 minutos. Isso aqui era tempo de banho, tempo no chuveiro. Então, 15 minutos, um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água, certo? Aí, 90 litros em 10 minutos. Então, notem aqui o padrão, olha. Quando a gente multiplica aqui na regra de 3, ó, 15 vezes 90 dá 1.350, 135 vezes 10 dá 1.350. Aí tinha o 30 aqui, e eu tinha que descobrir qual era o consumo de água em 30 minutos. Então notem, eu multipliquei aqui, ó, 30 vezes 90 dá 2.700. Que número vezes 10 dá 2.700? 270. Então, o padrão aqui é em regra de 3. Produto dos meios igual dos extremos. É só seguir esse padrão. Hora de praticar no caderno. Vou pedir para que vocês parem, copiem o enunciado, copiem a tabela e preencha os dados para ir treinando, certo? Dá para ver que é inversamente proporcional, certo? Uma torneira demora 240 minutos para encher uma caixa de água. Se eu ligar 2 torneiras, demora 120. E se eu ligar 3? 60 minutos, eu preciso de quantas torneiras? E se for 48 minutos, quantas torneiras? E se forem 6 torneiras, quantos minutos? Certo? E assim por diante. A ideia desse aqui é a mesma do Hora de Praticar no Caderno, porém esse aqui é o nosso desafio que vai lá no nosso formulário. A ideia é a mesma, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então aqui eu tenho alguns dados, se a velocidade for 6, quanto tempo? Se o tempo for 15, qual que tem que ser a velocidade para seguir este padrão? E aí, como sempre, a nossa orientação de estudo tem os exercícios a partir da página 371 para fazer na apostila, tem algumas tabelas para preencher, iguais essas aí, e os dou em casa para serem feitos no caderno, dos 5 até o 11, e as listas do plural, como sempre, não deixa atrasar o plural. Beleza? Valeu!